tema da mensagem dessa manhã é suportando os ais da vida. Eu ia trocar esse título, mas resolvi não trocar não, porque eu achei... Quem aqui fala ai com frequência? Você fala ai com frequência? Hoje você falou? Você consegue imaginar quantas vezes você falou ai na vida? Gente, ai quer dizer o quê? Ai sem acento, né? Aí não, é ai. Ai quer dizer o quê? Dor, desconforto, às vezes cansaço. Às vezes o ai quer dizer uma reclamação. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o ai tem uma conotação de condenação e juízo. Lembra dos ais de Jesus em Mateus? O ai também é citado no Apocalipse. Lembra da águia lá, citando os 3 ais? No Novo Testamento, ele tem uma conotação de condenação e juízo. Para nós, ele pode ser uma demonstração de dor, uma demonstração de desconforto, pode ser alerta também, aviso. Alguém pisa no seu pé, você fala o quê? Ninguém fala, ai, ninguém fala que delícia. A pessoa fala, ai, para quê? Para a pessoa que está pisando no seu pé, saber que pisou no seu pé e tirar o pé de cima do seu pé. É como se fosse uma buzina, para que aquele mal que está te afligindo, deixe de te afligir. São os ais da vida. E apesar de serem muitos, graças a Deus, nenhum deles pôde ser definitivo na sua vida, porque você ainda está vivo. Apesar dos muitos ais que nós já dissemos, nós ainda estamos vivos, então ele só serviu como expressão de dor, de alerta, e graças a Deus nós ainda estamos aqui. Mas vamos abrir em Josué, capítulo 6, a partir do verso 15, esse é o nosso texto base, porque é um ai do povo de Deus, não de expressão e de dor, mas que quase tirou o povo de Deus do seu propósito, e eu quero estudá-lo hoje. Vocês lembram de Jesus, quando chegou diante das cidades em que ele foi rejeitado? Ele olhou para as cidades e disse o quê? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Condenação, juízo. Em Josué capítulo 6, verso 15, nós temos um ai aí, que não tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui não. Não tem muito a ver com esse ai que nós falamos aqui, mas vai nos ajudar naquilo que eu quero falar com vocês hoje. Josué 6,15, todos acharam? Amém? Amém ou ai, ai, ai? Amém. Diz assim, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade de Jericó 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenados, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata, todo ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Nós estamos situados nessa situação aqui, o que é, gente? Isso aqui é Jericó, né? O povo passou o Jordão, finalmente, depois de 40 anos, alcançaram a terra prometida, só que a terra prometida ela estava ocupada, habitada, e a primeira cidade era altamente fortificada, cercado por um muro considerado intransponível. Essa cidade se chamava
Jericó. E esse aqui é o momento em que Deus providencia para que a cidade seja destruída. As muralhas caem, o povo entra na cidade e executa todos os moradores. No Josué capítulo 7, verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, tanto ele quanto os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Por enquanto, só até aí. Mantenha o Josué 6 e 7, que nós vamos nele até o final. Queridos, é um ai bem desagradável para o povo de Deus. Literalmente falando, porque a cidade se chamava Ai, e subjetivamente falando, porque é um ai, ai, ai mesmo. Vocês imaginam um povo que acaba de destruir uma cidade do porte de Jericó, que eles não conseguiriam destruir, dependiam de Deus, aí eles vão para a próxima cidade, que eles têm que ir caminhando de cidade em cidade, fazendo um limpa na terra. Aí eles vão para a próxima cidade. Aí Josué, que era o líder, fala assim: vai 2 espias na frente, vai uns espiões e vê como é que é a situação lá.
Aí os espias vão e voltam com um relatório muito favorável. Josué, tranquilo, está dominado. A situação lá está dominada. Não precisa ir todo mundo. O povo lá é fraco. Você manda uns 2 ou 3 mil homens só. E vai ser suficiente. E Josué, baseado no relatório, atende, manda os 3 mil. Só que quando chega lá, o que acontece? Ai, ai, ai. Apesar da confiança, apesar do histórico de vitória, apesar da situação boa, a hora que ele chega e começa a lutar, Israel precisa correr. Virar as costas, gente, estar de costas para o inimigo é sinal de estar fugindo, humilhado. Morreram 36, os outros 2.974 correram e foram destruídos na descida. Vergonhoso para o povo de Israel, porque eles haviam acabado de iniciar uma cruzada para poder tomar posse da terra, e vinham de um histórico bom, que era a vitória em Jericó. Eram os primeiros contatos com a terra prometida, depois de 400 anos de escravidão e 40 anos no deserto. Eles chegam então de cara com um desafio gigantesco e intransponível, que era Jericó. Com o favor e orientação de Deus, eles obtêm uma vitória avassaladora sobre Jericó e se propõem a continuar o seu caminho. Temos então a próxima cidade a ser destruída, Ai. Não era nem perto do desafio que era Jericó. Josué, considerando o relatório dos espias, envia só uns 3 mil, e esses sofrem uma derrota vergonhosa diante desse pequeno desafio. Ai, ai, ai. E a primeira consideração que eu quero fazer desse texto, baseado nos ais da vida, é que histórias vitoriosas, elas são construídas com vivas, mas também com ais. Ai não era um grande desafio, mas foi um grande banho de água fria, por conta do contexto que o povo estava vivendo. Uma grande vitória em Jericó, a confiança, a certeza de que Deus estava ajudando, de que Deus estava ao lado deles, e nas coisas intransponíveis Deus ia resolver, virou um banho de água fria, a hora que eles chegam diante de um inimigo pequeno que eles não conseguem transpor, vencer, derrotar. E foi uma tragédia emocional muito grande ter vivido aquele ai, em ai, naquele dia, principalmente para Josué. Josué 7, verso 6, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Aquela derrota em si, gente, não tinha nem consumido, nem... mensurava-se cerca de 500 mil homens. Não existe um número bem específico, mas homens mesmo para a batalha, era mais ou menos 500 mil. Não foi nenhuma vitória em números tão avassaladora para Israel naquele dia. Eram 2 mil homens. Eles tinham mais, se tinham 500 mil, eles tinham mais quantos? Hoje aqui essa é a aula de matemática, 498 mil. Então a diferença para eles era muito pouco, mas do ponto de vista emocional, para Josué aquilo lá foi avassalador. E você sabe por que para Josué aquilo foi avassalador? Porque Josué não estava preparado emocionalmente para lidar com a derrota, por conta do histórico que ele havia acabado de construir. Se Josué sofre essa derrota em Jericó, porque em Jericó Josué estava todo inseguro. Lembra de Deus Luan chegando perto de Josué, ser forte e corajoso, não temas. Lembra de tudo isso? Porque Josué estava inseguro. Se fosse em Jericó, talvez essa derrota não tivesse metido tanto com Josué. Mas em Ai mexeu, porque Josué havia conquistado a confiança em Jericó. Ele não estava preparado para sofrer aquela derrota do ponto de vista emocional. Ele tinha acabado de viver um viva e estava impossibilitado, não, despreparado para viver um ai.
Mas conhecendo a história de Israel do jeito que a gente conhece, porque é uma história vitoriosa, principalmente na tomada da terra prometida, a gente vai considerar que em muitas situações a história de Israel é viva, nós vencemos, e em muitas outras é ai, nós perdemos. História vitoriosa é construída com ai e é construída com viva. Agora, você sabe qual que eu considero o problema? É que do mesmo jeito de Josué, esta geração, porque os meus avós, os meus bisavós, eles eram muito mais preparados do que eu. Essa geração, ela está despreparada para lidar com o ai. Extremamente preparada para lidar com o viva. Ninguém quer lidar com o ai nessa geração. Se existe a chance de você perder, é melhor você nem. Por quê? Porque a dor da derrota é algo terrível que faz você perder tempo, que te machuca. E aí nós temos uma geração que nem tenta porque tem medo de perder. Irmão, se você quer construir uma história vitoriosa na sua vida, você tem que entender que muitas coisas que você vai tentar vai ser viva conseguir, e tem muitas coisas que você vai tentar que vai ser ai, não consegui. Histórias vitoriosas se constroem também com derrotas. Tem gente que sofre ai na vida que nunca mais se recupera. Quem conhece gente assim? Porque é despreparado emocionalmente para lidar com a derrota. Não sabe o que é perder. Prefere não tentar. Nós precisamos estar emocionalmente preparados para, às vezes, perder. E essa pregação, eu falando isso, se você botar isso na internet, vai chover crítica. Porque hoje a pregação tem que ser de vitória. Vitória, 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 vitória. Triunfalismo. O que esse pastor está falando é falta de fé. Não é não, irmão. Isso é formação de caráter. Caráter se forma, não é só ganhando, caráter se forma perdendo. Agora é interessante como é que Deus fala com Josué. Josué está lá, prostrado no chão, pó sobre a cabeça, desesperado porque havia perdido 3.000 homens em Ai. E aí depois que Josué exterioriza aquilo que ele está sentindo, aquele abalo emocional, porque ele está emocionalmente. Olha o que Josué fala, gente. Era melhor o quê? Tanto que isso é pesado. José fala assim, era melhor nós termos ficado do outro lado do Jordão e não ter entrado na terra prometida. Tanto que isso é pesado. O povo falou isso para Deus durante o deserto várias vezes. É melhor ter ficado no Egito. E a ira de Deus se acendia. Olha o que tanto que Josué falou é sério. Porque ele está abalado emocionalmente com o ai que ele tinha acabado de sofrer. Olha o tanto que Josué está abalado por aquilo que ele havia acabado de sofrer. Olha o que ele fala, o tanto que é pesado. Mas é interessante a forma como Deus reage a Josué. O que Deus fala? Olha aí na sua Bíblia. Vamos junto? Olha o que Deus fala. Então, verso 10, capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué, faça o quê? E eu gosto da pergunta seguinte. Deus podia ter falado com Josué com ele prostrado? Teria o mesmo efeito? Ou será que Josué não teria ouvido porque estava abaixado? Por que Deus mandou Josué se levantar? Levanta-te, e ele pergunta, por que estás prostrado desse jeito? Por que você está assim? Deus manda Josué se levantar diante da derrota, porque Josué precisa continuar lutando, é preciso se fazer algo. A questão é que as pessoas se prostram diante do ai da vida e não querem se levantar. Tem gente que está anos e anos amargando a mesma derrota, chorando pela mesma derrota, não saindo do lugar e não se levanta. A ordem do Espírito Santo para você hoje é levanta-te.
Para de ficar lambendo a ferida e chorando aí, levanta, por que você está chorando desse jeito? Continua lutando. Precisamos entender que histórias vitoriosas não são construídas apenas com vivas. Você sabe qual que é o problema? É que a gente tem uma ansiedade pela vitória. Aquilo que eu vou fazer, eu preciso conseguir. E a gente fica ansioso por conseguir. Vou dar um exemplo comum. O jovem quer passar no vestibular, o jovem quer fazer um concurso. E existe uma ansiedade para ele romper aquilo. Uma ansiedade pelo viva. Só que ele vai, estuda, faz a prova, não é sinal de que ele foi tão mal, mas talvez outros tenham sido melhor, e ele não passa, e aquilo para ele é avassalador, porque ele esperava o viva. A ansiedade pela vitória nos atrapalha no entendimento e no fortalecimento da derrota, porque a vontade de vencer não vai construir em você um caráter de um homem vitorioso para tentar de novo. Muitas vezes o nosso desejo de vencer é tão grande que a gente não aprende quando a gente perde. Muitos ais estão ainda no nosso caminho para serem superados. Precisamos estar preparados para lidar com nossos sentimentos que sempre vão nos forçar no caminho mais fácil, que é o da desistência. A mensagem de Josué, de Deus a Josué, é muito apropriada para nós hoje. Levanta-te. Às vezes, o que precisamos não é alterar o curso da história. Às vezes, para Josué era mais fácil fazer o quê? Lá do lado de lá do Jordão não tem ninguém para nós guerrear, não tem risco de perder a batalha. Vamos ficar do outro lado do Jordão? Às vezes, o que precisamos não é alterar o curso da história, não é desistir daquilo que nós estamos tentando. Muitas vezes, precisamos apenas de ânimo. Por isso Jesus disse, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por... mas tenha certeza da vitória. Mas você vai vencer. Mas tem de bom o quê? Ânimo! Às vezes o que está faltando para você vencer não é só tentar algo diferente. Às vezes está faltando ânimo para continuar lutando. Irmão, não desista, não fique prostrado, tem de bom ânimo. E ele diz, porque eu venci o mundo, se ele venceu, nós também podemos vencer. E vai fazer a matemática da vitória de Jesus, o dele é construído por muito mais ais do que por vivas. E a história dele é uma história de sucesso. Se ele venceu, você também pode. A história de Jesus, da vitória de Jesus venceu, gente? A história de vitória de Jesus é construída muito mais com ais do que com vivas. E ele foi aperfeiçoado nos ais. Os ais que se apresentam a você vão construir a sua história de vitória. Não desista. Tem de bom ânimo. Ele é por você. Tem de bom ânimo, ele vai lutar por você. Não desista, não fique prostrado. Seja animado pelo Espírito Santo para continuar prosseguindo, mesmo tendo sofrido a decepção da derrota. A segunda consideração que eu quero fazer desse texto é o egoísmo de Acã. 2 pontos. Felicidade para mim, derrota e sofrimento para vocês. Conhecendo o desfecho total da história igual nós conhecemos, nós sabemos que a derrota de Israel perante Ai tinha um culpado. Sabemos disso, gente? Quem era o culpado? Acã. O que Acã tinha feito? Acã pegou uma capa babilônica, pouco mais de 2 quilos de prata e 500 gramas de ouro. Agora, veja um sentimento que levou Acã a essa situação. Verso 21. Quando vi, Acã falando, depois foi descoberto. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, fiz o quê? Cobicei. Olha o descontrole emocional. O que é cobiçar, gente?
desejar ardentemente, ter muita vontade de ter aquilo. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã foi tomado pela cobiça, e acabou fazendo algo que não era permitido de se fazer. Lembra que nós lemos lá quando Josué mandou destruir Jericó? Josué falou o quê? Prata, ouro e ferro vai para quem? Para o Senhor. Vai fazer parte do tesouro de Deus, que eles estavam levantando um tesouro para Deus. Talvez tenha sido um momento de fragilidade, eu nem culpo tanto Acã por isso. Talvez na hora que ele viu todo aquilo, nunca teve nada na vida, viajando no deserto há muito tempo, não tinha um lugar, não tinha uma terra, eu não culpo Acã por ter feito aquilo. Às vezes foi num momento dispensado, não tinha inteligência emocional suficiente, viu aquilo e tomou para si. Talvez tenha sido um momento de fragilidade, impensadamente ele tenha cometido este erro. Entretanto, o que me chama a atenção neste caso é o conhecimento de Acã, posteriormente, por parte do motivo da derrota do povo, da destruição, da ameaça iminente de morte, e mesmo assim Acã continua inerte. Vamos ler lá no verso 13. Josué capítulo 7, verso 3. Olha o que Josué... Aí beleza, gente. Josué se prostrou diante de Deus. Deus falou, levanta-te. Aí Deus já falou para Josué como é que ele ia resolver. Como é que era a solução que Deus propôs para Josué? Reúne todas as tribos e nós vamos jogar sortes, vamos lançar sortes, e cada família que vai ser designada, primeiro a tribo, depois a família, depois tal, até a gente chegar no homem que fez. Essa foi a instrução que Deus ia mostrar onde estava. Aí Josué, depois de receber essa instrução, Josué chega e vai falar com o povo. Olha o que Josué fala com o povo? No verso 13 do capítulo 7. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos agora. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Depois de Acã ouvir isso, você sabe o que ele faz? Porque uma coisa é Josué chegar diante do povo e falar assim, nós vamos tirar sorte agora, e eu vou descobrir quem é, e quem eu descobrir vai morrer. Josué chegou e disse, amanhã, ó Acã ouvindo, o Senhor vai mostrar quem roubou. Primeiro ele fala, amanhã o Senhor vai mostrar o culpado pelo povo ter perdido a batalha. Amanhã nós vamos descobrir quem é. Eu fico imaginando Acã nessa situação. Se você fosse Acã, você faria o quê? Você deitou na sua tenda à noite, você sabe que debaixo de você está enterradinho lá o quê? E você tem a noite, o despertar. Gente, eu não culpo. Isso é até meio complicado de falar, mas eu não culpo Acã por ter agido impensadamente e ter roubado. Mas eu culpo Acã porque ele teve tempo de reconhecer que tinha errado. Hora que Acã descobriu que o povo tinha perdido a batalha porque ele fez algo errado, o que Acã deveria ter sido feito? Qual seria o jeito mais ético, correto de se fazer? Chegar em Josué, tem gente falando aí, corre e esconde as coisas, daqui a pouco. Chegar em Josué e falar o quê? Josué, o povo morreu e a culpa é minha. Josué, os meus irmãos, o nosso povo perdeu e a culpa é minha, fui eu que fiz. Josué, eu fiz uma coisa errada, agi impensadamente, movido pela cobiça. Josué, a culpa é minha, é minha. Ele fez isso?
Mas aí eu tenho uma extensão da cobiça, porque assim, se você não quer reconhecer o seu erro, e você sabe que tem a prova material do erro, e Deus falou que vai mostrar onde é que está a prova material do erro, você durante a noite, você faz o que com a prova material do erro? Ah, mas eu vou ser queimado se ele descobrir o negócio. Gente, é só uma capa, 2 quilos de prata e meio quilo de ouro. É uma caixinha. Nós não estamos falando de um caminhão de camelo carregando o trem roubado. É uma caixinha que ele enterrou debaixo da tenda dele. O que ele tinha que fazer com isso? Você sabe o que me diz o fato dele não ter desaparecido com a prova? Porque bem provavelmente ele acreditava que tirar sortes talvez não chegasse a ele, ele continuaria. Ah, esse negócio de tirar sorte aí, sortear, isso não vai dar certo não. Você acha que vai descobrir? Está ali enterradinho debaixo. Não vai me descobrir nunca. E ele fica calado, imóvel, inerte, sabendo que Israel está ali em situação de risco, porque Ai poderia, depois que eles perderam a batalha em Ai poderia ter atacado Israel de novo. Ele se mantém imóvel, não faz nada. Acã fica absolutamente indiferente ao sofrimento do povo, mesmo tendo conhecimento de que todo aquele sofrimento era culpa dele. Não considero essa conduta muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade antropocêntrica. O que isso quer dizer? Isso já teve, gente, no Renascimento. Vocês lembram? Idade Média. Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo, que era o quê? Deus como centro do universo. Aí veio o Renascimento. O Renascimento pregava o quê? O antropocentrismo, que era Deus não é o centro do universo, o homem é o centro do universo. Só que, daquela época para lá, era uma mudança de foco. Agora a coisa ficou muito individual. As pessoas, o indivíduo, ela só pensa em ser feliz, em si mesmo. Custe o que custar. A televisão prega que você deve pegar as suas crenças, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz sentir confortável, e vivê-las com toda a intensidade que você tem. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão considerar, viva a sua vida do jeito que você quer viver. Ah, mas aquilo que eu estou pensando em viver vai causar dor em outras pessoas, vai prejudicar outras pessoas. Não tem problema, o problema é que você alcance a sua felicidade plena. E isso não é um problema só social, isso é um problema que já começa a invadir a igreja. Porque na igreja a gente tem aí a questão da pregação coaching, que eu não tenho nada contra, mas de vez em quando eu vejo um pregador coaching nadar na maionese, porque fala, você é o centro, você precisa preocupar com você, é o seu bem-estar que vale, é a sua felicidade que vale, queridos. Hoje, já convencidos de que o mundo gira em torno do homem, é preciso trabalhar e agir de forma que a vivência diária tenha exclusivamente esse fim. Por isso, minhas vontades, meus sonhos, meus desejos, minha felicidade pessoal estão acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. O que eu preciso hoje é ser feliz, independente do quanto isso custe às pessoas que estão ao meu redor. E na busca da felicidade plena, há uma total desconsideração do quão mal eu posso estar fazendo às pessoas que estão ao meu redor. E isso eu chamo de síndrome de Acã. Talvez por alguma razão espiritual, você tenha perdido o temor de Deus. E não está nem aí para o que Deus vai pensar naquilo que você está fazendo. Tudo bem, você tem outros mecanismos de segurança. Se você não está nem aí para o que Deus vai pensar, por favor, esteja aí para o que seus pais vão pensar. Por favor, esteja aí para o que seu cônjuge vão pensar.
Se importe com o que os seus filhos vão sentir. Tem gente que, agora eu vou buscar a felicidade, vou pensar só em mim, não está nem aí para o seu povo, para as pessoas que estão ao seu redor. Querido, considere aquilo que está perto de você, considere os sentimentos, o conforto daqueles que estão perto de você. Síndrome de Acã, eu quero é o meu ouro, a minha prata, os outros é que se danem. Agora eu vou pensar só em mim. Agora eu vou ser feliz, vou separar. Mas os seus filhos? Eles vão se adaptar. Jovens? Porque isso é a influência principal sobre vocês, dessa geração. Não importa o que seus pais vão achar, seja feliz. Não. Isso é síndrome de Acã. Se importe sim com o que seus pais vão pensar, com o que seus pais vão achar. Querido, nem todo ouro, nem toda prata, nem toda capa babilônica valem as lágrimas dos nossos pais chorando pela destruição na vida dos filhos, que não vale a pena. Considere. Para de pensar só em você mesmo, para de pensar só na sua felicidade. Às vezes eu vejo pessoas falar assim, mas o Espírito Santo me mostrou que agora eu devo pensar em mim. Isso não é o Espírito Santo te mostrando nada disso. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz com a pessoa, quando ela habita nela, é fazer a pessoa tirar o olhar de si mesma e olhar para os outros. O Espírito Santo está fazendo você pensar em você mesmo, na sua própria felicidade. Isso não é o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai sempre te levar a considerar os outros, o sentimento dos outros mais importantes do que o seu próprio. Isso é o Espírito Santo. Você sabe quantas vezes eu deixei de fazer coisas que para mim eram muito agradáveis, prazerosas, boas, mas eu não fiz porque eu sabia que aquilo ia machucar a Fernanda. Eu não fiz porque aquilo ia machucar o Wesley Filho e a Júlia. Eu não fiz porque aquilo ia desonrar os meus pais. Eu não fiz porque o pastor Roseli ia ficar chateado comigo. Deus me livre, você ficar chateado comigo, para mim é a morte. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas porque desagradei outras pessoas? Isso é o cuidado de Deus. Deus colocou pessoas perto de mim para estabelecer o cuidado dele na minha vida. A hora que Josué falou, não pegue nada, e a hora que Acã soube, nossa, tem gente morrendo por culpa minha, Acã deveria ter pensado, nossa, eu não posso prejudicar as outras pessoas, o meu povo. Eu não posso prejudicar o meu povo, eu abro mão desse ouro, eu abro mão dessa prata, eu abro mão dessa capa, eu não quero isso, o que eu quero é o bem-estar do meu povo. Nós precisamos começar a considerar os estragos emocionais que nós estamos fazendo para as pessoas que estão ao nosso redor. Existe uma praga nesse tempo, é uma praga, dizendo que o que vale é só você, o que importa é só você, e não é assim. Em Filipenses 2,6, não precisam abrir, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. 1 João 3,16, a gente gosta de João 3,16, né? Porque Cristo amou o mundo de tal maneira. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Considerar o sentimento dos outros. Cuidado do caminho que você está tomando aí, querido. Cuidado você não está fazendo seu pai e sua mãe chorar, achando que está buscando a felicidade, porque isso é um caminho de morte e de destruição. Acã não foi queimado porque roubou. Acã foi queimado porque desconsiderou o seu povo. Amém ou não amém? Amém. Pesado, né, gente? É preciso repensar o real valor das coisas. É preciso repensar o real valor das coisas. O quão vale a sua felicidade? Isso que você está sentindo nesse momento, vale quanto?
Esse preço que você está pretendendo pagar pela sua felicidade, vale esse preço. Vale. Você ver o seu povo morrendo, vale 500 gramas de ouro, 2 quilos de prata e uma capa babilônica, vale esse preço. Isso que você está pretendendo fazer aí, que está desagradando todo mundo ao seu redor, vale o preço. Talvez a capa, a prata e o ouro não compensem o preço das lágrimas derrubadas por aqueles que você ama. Amém ou não amém? Amém. Isso se chama síndrome de Acã, não estou nem aí para o que os outros vão achar ou pagar. Terceira consideração, e última, o peso da responsabilização de Josué, que eu chamo do ai da responsabilização. Muito me assusta a postura de Josué diante de toda a situação. Eu fico assim, admirado com a postura de Josué. Você sabe por que eu fico admirado? Porque eu conheço Josué de outro evento em que ele lida com o povo, com os inimigos. Quem lembra de Josué junto com os espias? O que me assusta é porque não tem como eu não fazer a comparação. Porque, novamente, nós temos Josué diante de uma situação complicada. E a postura de Josué lá com os espias, você lembra o que Josué e Caleb disseram? Eles vão ser como... Aí os outros 8 espias, os outros 10 espias, chegaram, não, eles são gigantes, vão nos massacrar, vão nos matar. E Josué dizia, não, para nós eles vão ser como pão, porque o Senhor é conosco. E aí eu vejo toda essa confiança de Josué lá, junto com os espias. E me assusta porque nessa situação em si, agora com Ai, eu vejo Josué numa situação completamente diferente. Ele está desesperado, aflito, sem chão, porque perdeu a batalha. Afinal, e eu não culpo Josué por esse sentimento, afinal ele era o líder de todo aquele povo, foi ele que mandou os 3.000, ele era o líder, ele designou. Ele mandou os espias, ouviu o relatório e mandou os 3.000. Ele era o líder, ele tomou a decisão. E porém, entre aspas, o responsável por tudo aquilo estar acontecendo. Entretanto, quando nós analisamos a situação, vemos que não havia responsabilidade por parte de Josué. Não estava sob o controle dele um integrante do povo tomar uma decisão sozinho e agir de forma contrária. Tinha como ele controlar aquilo, amados? A culpa é de Josué? Tinha como ele ficar olhando todo mundo, deixa eu ver se alguém está carregando. Vai ter uma vistoria aqui no final, aqui da saída de Jericó, vamos ver a bolsa de todo mundo, mostrar a sacolinha, deixa eu ver se alguém está... Não tinha como, estava fora do controle dele. Como um ato isolado atingia diretamente a todos, Josué tomou para si a responsabilidade. Como um ato isolado atingia diretamente a todos, Josué tomou para si a responsabilidade e se afligiu diante de Deus por tudo aquilo estar acontecendo, como se a culpa fosse... Verso 6, de novo, vamos lá? Capítulo 7. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. No verso 8. Senhor, o quê? Senhor, que direi? Que direi? E esse tipo de postura de responsabilização, de assumir a culpa por o que os outros fazem, ainda é muito comum entre nós. Quantas vezes nós vemos pessoas assumirem a responsabilidade por situações que acontecem ou decisões que são tomadas, quando na realidade a solução está absolutamente fora do seu controle, não faz parte do seu controle. Está acontecendo alguma coisa com o meu cônjuge, está acontecendo alguma coisa com os meus filhos, está acontecendo alguma coisa no meu ambiente de trabalho, e a pessoa assume a responsabilidade e traz para si toda a culpa daquilo que está acontecendo.
E traz junto da culpa, junto da responsabilidade, toda a aflição que aquele peso traz. Porque não se engane, amado, se tem uma coisa que maltrata uma pessoa é o sentimento de culpa. E ela se sente responsável por aquilo, como se a culpa tivesse sido dela, como se ela, se eu tivesse agido de forma diferente, talvez eu não tivesse mandado os 2.000, talvez eu tivesse mandado mais gente, talvez eu tivesse agido de forma diferente, eu tinha que ter feito alguma coisa diferente além daquilo que eu fiz, e ela se sente responsável e culpada. Tem pai e mãe, mesmo com filho, maior de idade, que toma suas próprias decisões, que acha que pelo fato do filho estar tomando o caminho errado, eles se sentem responsáveis e cheios de culpa. Eu podia ter feito algo diferente. Responsabilização. Tem gente que está sendo perseguido no trabalho, e às vezes não tem nada a ver com ela, ela simplesmente está sendo perseguida porque penteia o cabelo para um lado, não tem nada a ver com ela. E ela se sente responsável, culpada, o que eu poderia ter feito de diferente para mudar essa situação? Quando Deus mandou que Josué se levantasse naquele dia, perguntando por que ele estava assim, não se trata apenas de se levantar do chão. O que Deus quer fazer, porque a Bíblia fala que Josué jogou sobre a sua cabeça o pó. O que Deus quer fazer com pessoas que estão cheios da responsabilização é levantá-las dessa condição penosa e de colocá-las numa condição de liberdade. Aliviar o peso. Havia um peso gigante sobre os ombros de Josué aquele dia. O que Deus faz é retirar aquele peso de Josué. E para retirar o peso de Josué, a primeira coisa que Deus faz é levantá-lo daquela condição. Trata-se de uma transferência de jugo. Deus assume a responsabilidade de solução. Mas isso só é possível acontecer se você abrir mão do peso e da responsabilidade que você está sentindo. Quando Deus manda Josué se levantar, a hora que Josué está de pé, Deus assume a responsabilidade, fala: eu vou resolver. Eu vou resolver. E Deus resolve a situação. Nós vemos ali uma transferência do jugo, uma transferência do peso. Josué não sai dali mais aflito. Ele sai dali já reunindo o povo e com a solução pronta. Aquele homem que entrou na tenda naquele dia cheio de peso, cheio de culpa, cheio de aflição, ele sai da tenda daquele dia cheio da solução, porque Deus havia retirado o peso dele e mostrado o caminho da solução. Trata-se de uma transferência de jugo. Deus assume a responsabilidade de solução. E diante do silêncio de Acã, não havia como solucionar esse grave problema, se Deus não agisse. Era possível solucionar esse problema de Israel só pela ação de Deus. Às vezes você está passando por problemas aí, com pessoas próximas a você, e você está sentindo aquele peso, aquela responsabilidade, achando que a culpa é sua. E nada disso que você está sentindo te ajuda no processo de solução do problema. Te ajuda no processo de dar solução naquilo que está acontecendo. É só peso, é só aflição, é só dor. Enquanto você não abrir mão da responsabilidade, do peso, Deus não vai poder agir sobre a sua vida. Por isso eu quero te incentivar hoje. Abra mão. Abra mão. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, louvamos a Deus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez você está carregando sobre si um peso que não é seu. A
achando que errou em algum momento, achando que a responsabilidade é sua. E você está tão prostrado com aquele peso que você joga cinza sobre a sua cabeça, achando, Senhor, eu não consigo agir mais. A mensagem do Senhor para a sua vida hoje é: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Entrega ao Senhor aquilo que você está sentindo, entrega esse peso. Vá a Ele todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está se sentindo cansado e sobrecarregado, não está aguentando esse peso. Entrega isso ao Senhor hoje. Você está prostrado com culpa diante do Senhor, só achando, sentindo pena de si mesmo, achando que devia ter feito algo diferente, assim como Josué estava naquele dia. Levanta-te, levanta-te. Venha a Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Se você está cansado e sobrecarregado, Ele vai te aliviar hoje. Os anciãos se prostram